Vai levar nosso pensamento ao alto, a nossa referência espiritual, que é Jesus, e os seus mensageiros que possam nos inspirar, nos dar a condição individual e coletiva nesse grupo que se reúne a cada semana, procurando sempre a luz do Evangelho do Senhor, compreender de uma forma um pouquinho mais objetiva as inserções nossas no mundo espiritual, graças à espiritualidade superior que delegou, através da mediunidade de Chico Xavier, de Kardec, esse espírito luminar, e seus mensageiros, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros, que essas obras, que ao qual cada um procura estudar no campo teórico, tenham uma aplicação prática na nossa vida, que melhore em alguma coisa o nosso porvir, porque, inquestionavelmente, todos nós haveremos de novamente retornar à pátria espiritual. A gente possa chegar no mundo espiritual, além de ser uma pessoa um pouquinho mais lapidada à luz do Evangelho, mas que ter uma compreensão, não adormecer perante o universo, e sim despertar a sua consciência com a plenitude dos ensinamentos de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação. Hoje a gente vai para o capítulo 4, página 49, para quem está acompanhando pelo PDF. Numa cidade estranha. No dia imediato, pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetuosas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira, num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores, especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões, em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobriu o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta, e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Lembrando a selva escura a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas
convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal, e aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam a pretextos de lutar e ferir. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturada em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele, são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração, de agora em diante, deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável, a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante, e não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose, silencioso e palidíssimo. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas
Não será isto mentir? Clamou Eloy quase refeito. Rúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Como não? Respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis a que se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Me deu semelhante absurdo. Dessa vez, era o meu colega que perguntava de novo, semi-apavorado agora, ante os compromissos que assumíramos. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou. Pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso. Somos nós mesmos, completou o instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e, de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente,
é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores e nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremo-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justificar, e sim para educar e servir. Adiantamo-nos caminho afora, como se fazia possível. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo o casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, informou calmo, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no, onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno, e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Mais cedo do que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia, à maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação
em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Mas interferi. Não há recursos de soerguer semelhantes comunidades. A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Sorrindo, ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Calou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos subhumanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam no reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação, incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise. Vagueavam absortos sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós, aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, proliferam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade.
em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercermos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de borco, arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta a máscara triste, sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Certo, porque eu refletisse no problema de assistência, o orientador aduziu. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui a centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nestes lugares há de ser o tempo com a piedade celeste, ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Respondeu o instrutor atencioso. Para os homens da terra, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? E por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Indaguei ainda. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam,
desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isso preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com das grandes cidades do Oriente, de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificar-nos. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gube humilde. O estranho pôs-se à frente, determinou-lhe lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco, e após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gube os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrogou. Vieram da crosta há muito tempo? Sim, respondeu nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem os enviou? Inquiriu o sacerdote sob visível perturbação. Certa mensageira de nome Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. Não sei quem seja, todavia podem entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção, antes de admitidos ao meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro, e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. Final do capítulo 4. Bom, como a gente já viu nessa obra, né, nós vamos fazer um estudo mais profundo lá embaixo, nas trevas, seria na crosta do abismo, lá que ficam as cavernas, aquela que a gente viu lá que a Cipriana não deixou o André Luiz, no primeiro momento, fazer a visita com eles, lá que ele não tinha preparo. Qual é o preparo que o André Luiz tinha que ter?
O que ele aprendeu a se investir dessas energias mais densas, ou seja, se materializar, se tornar um agênere, ter a capacidade de absorver fluidos, se adaptando ao local mais denso. Ou seja, ele aprendeu desde quando ele despertou lá mesmo em regiões umbralinas, que ele despertou no mundo espiritual, onde ele ficou de 7 a 9 anos, tá? Nas chamadas faixas do umbral, nos duplos inferiores, né? No extremo inferior das regiões umbralinas. Não eram as trevas. E de lá, quando ele foi resgatado ao nosso lar, ele só aprendeu o quê? Aprendeu a se adaptar a uma área superior. Quem não gostaria de desencarnar e ser um dia recebido em nosso lar, né? Numa faixa vibratória dessa? Claro que ele, uma série de circunstâncias individuais, tanto de passado como de projeção futura, o mundo espiritual o absorveu e ele se adaptou plenamente ao nosso lar, por isso ele tem o seu mérito. Ele tem, não é assim, a donada que acabou lá e de lá seguiu uma trajetória. Tenho para mim que com essas informações que você tem no mundo espiritual, todo esse projeto do mundo da luz, de trazer todas essas obras através dele, com a orientação do Emmanuel, tudo isso já estava arquitetado no mundo superior e ele só seria o que o agente que ia facilitar através também do Chico Xavier de chegar até nós essas informações do mundo espiritual. E essa investida dele nessa viagem espiritual ao submundo, né, às regiões trevosas, se dá com essa obra do Libertação. Já vimos uma série de coincidências, né? Quem é que vai ser o resgatado? É o Gregório, que foi o Gregório, o Papa Gregório IX. O Gregório IX teve uma convivência e ele que santificou o Francisco de Assis, que ele teve convivência com o Francisco de Assis, tá? Então, naquela época, quando ele depois foi Papa, ele é que santificou Francisco de Assis pela convivência que ele tinha. Uma das referências para ele, luminares na encarnação dele, naquela época, isso há 700 anos antes desse episódio todo aí, né? 1300, isso 1200, porque ele foi lá, foi Papa, terminou em 1241, então foi mais ou menos naquela faixa ali que ele conheceu o Francisco de Assis, que morreu em 1216, então teve uma convivência, e fruto do que? Da visita que Francisco de Assis fez ao Papa Inocêncio III, que foi aquele que criou a Ordem dos Franciscanos, permitiu a criação, né? E um dos assessores desse Papa era o bispo, na época cardeal, né? Foi bispo, depois foi cardeal e depois Papa, o Gregório, quer dizer, que absorveu a denominação Gregório, né? E aí, como ele era o nono Gregório a assumir essa identificação, Gregório IX. Bom, isso para a gente ver as relações que existem nesse mundo espiritual. E aí, quando olha de cima isso, está vendo um filme de 700, 800, bota até os nossos dias de hoje, dos seus 900 anos. Praticamente não, 800, 900 anos. E esse filme nos mostra, que a gente está vendo de cima isso, e vê assim o tempo que ficou a Matilde, mãe dele, que providencia todo esse resgate, né, que tinha todo esse projeto, e ela 50 anos, os últimos 50 anos, conseguiu se aproximar, ter uma impressão um pouquinho melhor com seu filho Gregório, e ela já no mundo superior, esse resgate todo é feito por quem? Por espíritos também vinculados àquela situação. A gente vê que o próprio Rubio, a filha dele, a Margarida, né, que está encarnada, mas tem ligações com o Gregório, isso tudo a gente viu a semana passada. Mas aqui, então, eles fazem a viagem às trevas, que seria o que na descrição que faz o André Luiz da visão que ele teve lá, que seria nada mais, nada menos do que o próprio inferno de Dante Alighieri, que a igreja, aí veja só que coisa incrível, né? A igreja, ela absorveu os conceitos
da obra A Divina Comédia do Dante Alighieri exatamente naquela época, 1340 e poucos, foi naquela fase, um pouquinho depois dessa fase da época do Gregório. O Dante elaborou a obra dele como se fosse um poema, né, romanceado, descrevendo os céus e os infernos, as faixas do inferno. Mas então a igreja absorveu essa descrição do Dante, que na realidade ele teve viagem espiritual e, por desdobramento, teve a visão da descrição do que seja o submundo e os mundos superiores. E aí que ele escreve isso como se fosse uma obra elaborada por ele, na realidade foi pelos canais intuitivos. Naquela época, se ele tivesse descrevendo que um anjo do Senhor ou um espírito me disse, ou eu fui, ele ia ser condenado como feiticeiro e ia acabar na fogueira. A mesma fogueira que na descrição do Dante ele fala do inferno, sendo do fogo, e a igreja que passou sempre a causar o temor nos fiéis do inferno, queimar no inferno, nada mais seria do que essas descrições do Dante, inferno de Dante. E quem eram esses primeiros, os precursores da própria igreja, que assustavam os fiéis ao pecado mortal que seria condenado ao inferno? Os próprios espíritos que vinham dessas regiões infernais. Ou seja, não é de graça que um Gregório foi para lá, foi de onde saiu. Não é de graça que milhares e milhares de religiosos, sacerdotes, seguidores da igreja, da escuridão da igreja católica, que era a igreja da época, a igreja cristã, ao longo desses séculos de escuridão da Inquisição, da Santa Inquisição, foram reencarnações vindas dessas regiões trevosas, que durante longos, e até hoje, né, e algumas ramificações da igreja, causam temor do pecado para acusar da pena que vão receber da fogueira, ou seja, de queimar no inferno. Incrível isso, porque isso é que faz, e segundo o que dizem os espíritos, o que mais faz o temor, a pessoa ter o medo da morte, é o voltar para essas regiões. E aí diz ali o Gubbio, né, em determinado momento aqui do texto, ele diz que na grande maioria de nós, e ele se inclui nisso, nós tivemos passagens nessas regiões trevosas. Nós tivemos convivências nessas regiões, nós temos vínculos com essas regiões, alguns até, ou parte, né, ao desencarnar, será atraído a essas regiões e de lá veio para cá. Então a gente fica assim, achando que as coisas vêm do alto, que nós. Não, os nossos vínculos, em grande parte, é com as regiões trevosas. Alguns até espíritas têm a dificuldade em porque se acham, faz um benzinho aqui, melhorou aqui, ali. Não é uma luta que nós estamos travando interiormente para se libertar dessa sombra e nós vamos um dia, mesmo equilibrados, retornar dando o seu auxílio como esses espíritos. Alguém perguntou? Na realidade, a impressão que se tem, se a gente olhar numa visão do tempo aí dos últimos, sei lá, acho que tem que pegar dos últimos 10 mil anos para cá, né? Eu acho que essas cidades trevosas, elas eram as nossas cidades, né? Elas eram as nossas cidades. Porque nós não tínhamos há 10 mil anos atrás, ninguém tinha, ou há 5 mil anos, ou até 3 mil anos atrás, ninguém tinha a menor condição, assim, de moral, assim, de ascender muito. Lógico que a gente vê espíritos que tinham uma missão um pouco mais, já tinham um caminho um pouco mais traçado, alguns exilados que vieram, outros missionários, né, para poder estimular, né, parece, né, a nossa capacidade de intuição ou de conhecimento, mas a impressão que se tem que esses lugares era o nosso lugar, né? Era o nosso lar, né? Na realidade, né? O nosso lar, que eu digo, o nosso lar, a nossa casa, né? Porque assim, ó, se nós formos ver hoje a situação atual dos encarnados, existem lugares,
né? Lá onde eu fui, lá no Paquistão, que quando falou nessa cidade estranha, toda vez que eu ouço na cidade estranha, eu vejo as pessoas sentadas na calçada fazendo fogo, centenas de milhares de pessoas durante o dia inteiro sentado nas calçadas, e eu me lembro isso vem à minha mente, que a situação atual hoje, 2025, algumas cidades do Oriente, algumas favelas que tem ainda, elas ainda continuam, né, nesse mundo. A gente pode escolher um pouquinho na África, um pouquinho na Ásia, um pouquinho no Brasil, ou na América Latina, né? Enfim, ainda continuam há 1.500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, cidades estranhas, né? É, Vai dizer que não parece que a gente ainda tem uma é, conexão com o tem passado, né? uma referência que os espíritos dizem, até o Chico Xavier comentava isso sobre a questão das proporções, né? Nesse mundo espiritual que está sendo descrito aqui pelo André Luiz, porque coisa que ele viu, 5% daqueles espíritos que estão ali são daqui da crosta que desceram para dar o seu auxílio. 95% são ligados àquele mundo ali mesmo, àquela faixa vibratória. Da mesma forma, aqui na crosta terrestre, 95% não são de cima, são de baixo. 5% vieram de cima, dando a sua contribuição. Aí vai pegar, pega aí, pode incluir aí um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, pega aí pessoas boas, anônimas, né? Eles estão até na nossa família, nas nossas relações sociais aí, pessoas boas por natureza, que têm vínculos com o mundo espiritual superior. Estão aqui, muitas vezes, humildemente, mas tu sente a bondade da pessoa. Essa bondade ela está em torno de 5%. Os 95% que eu posso incluir somos lá de baixo travando uma luta para se libertar. E essa libertação é um processo, e provavelmente seja esta a encarnação de maior despertar em relação a esse passado sombrio. E por isso é que esse passo, que é a própria, não é o fato de estar vinculado à doutrina espírita, mas estar vinculado à necessidade de despertar a luz do Evangelho de Jesus. Isso sim é um caminho. Agora, a doutrina espírita nos facilita uma série de coisas, nos dá ferramentas para compreender muito melhor essa coisa. Isso eu até posso dizer pessoalmente para mim, porque a minha formação é católica, e estudei Umbanda, estudei várias aí, né, por muita leitura, e eu tenho a convicção que a doutrina é a que melhor me dá ferramentas para compreender o fenômeno da vida à luz do Evangelho. Mas a gente vê assim, essa descrição que ele dá do inferno lá, a gente sempre fala assim, onde tem mundo espiritual, tem chão firme e céu aberto. Ele, onde estavam indo, estava assim, estamos descendo. E aí o Chico Xavier também dizia muito que para a gente compreender as dimensões espirituais é melhor pegar uma cebola, vai tirando a casca da cebola e vai tirando aquelas camadas da cebola e vai chegar até o núcleo. E é esse o descer do núcleo que são essas regiões inferiores. Então, quanto mais, ou seja, a primeira casca da cebola ela é mais etérea, assim, não tem, não é densa, né? E ela vai, quanto mais se aproxima do seu núcleo, mais denso fica. E ele dá, essa é uma das comparações que ele dava. Outros ele dava, assim, a gente imaginar várias bolas, a bola de golfe, uma bola de futebol, uma dentro, se fosse uma dentro da outra. Esse é o mundo espiritual. E da mesma forma que nós estamos aqui na crosta, que o mundo é uma esfera, nós não percebemos a esfera, nós estamos na crosta da Terra, né, do planeta Terra. E os mundos inferiores, da mesma forma, são esféricos. E por isso que se fala do chão firme e céu aberto, onde se vai no mundo espiritual está se percebendo o céu. E o céu, como é que ele diz ali? O céu plúmbeo, né? Cinzento, a vegetação escassa, os galhos das árvores eram mais espessos, com menos folhas verdes, com menos vegetação vibrante, porque é próprio daquele lugar. É resultante do quê? Da forma pensamento coletiva. E em consequência disso, o próprio ar
próprio ar, a densidade, ela é densa, e eles tiveram que se adaptar para isso. E fala ali no escapando, como se fosse assim uma figura de colocar aquelas proteções, como se fosse um astronauta. Não, na realidade se materializaram, e aí são técnicas, uma das coisas que o André aprendeu, o Eloy, aquele ali também era outro que deve ter aprendido, e o próprio Gúpio, que já estava numa faixa superior, e ele mesmo diz da dificuldade que ele tem de se adaptar, e ele já estava numa faixa vibratória superior à do André Luiz. E eles se investiram de energias para se materializar. Só se materializaram porque iam ficar por pouco tempo lá. E se sabe que os espíritos que realizam esses estágios nessas regiões inferiores, eles não podem ficar muito tempo. Eles ficam, em hipótese em que eles ficam sem sair dali por volta de 3, 4 meses. Né? E, alguns fazem estágios aí de até 3 anos, mas em idas e vindas. Né? Porque se vê ali que em determinado momento ele diz assim, a partir de agora nós vamos ser percebidos pela coletividade dessa colônia, dessa região. E aí até ele diz, olha, nós temos que usar desse subterfúgio para poder, primeiro para chegar até ali, e a partir dali para realizar a tarefa, se comunicando, tem que se tornar visível. Até chega um momento que o André Luiz pergunta para ele, mas não sei isso aí mentir à luz dos ensinamentos divinos, à luz de Deus? Não, ele diz assim, Jesus não nos mentiu quando veio do mundo da luz e se materializou para chegar até nós trazendo a sua mensagem. Então ele teria mentido à luz dos ensinamentos de Deus? Não. Há uma necessidade de se adaptar, né? E então, uma coisa um pouquinho ingênua da pergunta do André Luiz, a afirmação dele, não, seria mentir, estar aqui se investindo com um propósito e ter um outro objetivo, ou seja, estariam ali mentindo para aquela coletividade, inclusive para o Gregório, quando vai ter o primeiro encontro com ele, do que queriam fazer e estavam querendo um outro objetivo. Isso, a nossa vida, ela é assim, são adaptações que se faz com um objetivo maior. O mentir, o estar em falsidade, não significa o mal a alguém. Ou seja, às vezes a verdade que ela não é ocultada com o objetivo de prejudicar, e sim de facilitar a sua né, implementação, ou seja, o seu trânsito psíquico na coletividade ao qual a gente esteja convivendo ou inserido, né? E eu acho muito assim de compreender tudo isso mais profundo do que isso, de, inclusive os espíritos que estão nessas regiões trevosas. Ele diz assim, aqueles estão ali convivendo porque encarnaram e desencarnaram e foram atraídos a essas regiões. Há espíritos nas regiões umbralinas que desencarnam nas regiões umbralinas e são atraídos também a essas regiões. Há espíritos nessas trevas, e há uma necessidade, isso é um processo evolutivo, de desencarnarem ali e reencarnarem em regiões umbralinas. Né? E não necessariamente já na crosta terrestre, pode até ser, né? Depende do processo que for. Então, a reencarnação no mundo espiritual, em todos os mundos, ela ocorre. E essa facilidade, nós já temos assim um determinado conhecimento para a gente poder aprofundar essa situação de entender tudo isso. Não claramente o André Luiz, através do Google, colocam isso, inclusive muitas dessas, a gente viu isso no primeiro dia que a gente se propôs a estudar essa obra, de que o próprio Emmanuel deu a orientação ao Chico Xavier de ocultar algumas passagens, e ele, né, em comum acordo com o André Luiz, foi retirado alguns trechos desse próprio livro. Né? Que você tem até, quando eles falam ali que chegaram, se aproximaram da cidade, e aí a cidade parecia ser um pouquinho mais organizada, mas aos olhos de 200 anos para trás, como se fosse uma cidade medieval do Oriente. Não precisa nem ser do Oriente, né? Pode pegar em várias faixas, como dizia o Kiko, nessa questão de países que ainda estão assim, quase que rudimentar em relação ao desenvolvimento, né,
do primeiro mundo, né, da civilização humana nossa hoje atual. Nós temos várias faixas vibratórias no nosso planeta ainda hoje. Quando você vai falar lá da África, em algumas tribos, em algumas situações, inclusive ele menciona ali que lá existem mulheres, homens e tudo, e crianças, como se fossem os anões. Os anões ali nada mais são do que os pigmeus. E nada mais são também aquelas entidades espirituais rudimentares que realizam a tarefa, muitas vezes até escravizados, são espíritos elementais, que é outra faixa também que já estudamos, e quem lê essa obra, sem ter esse exceto, não vai aprofundar esse conhecimento, mas quem estuda os espíritos elementais, que até ele fala nos duendes, agora, os espíritos intermediários da natureza que existem e não convivem conosco com o seu corpo, que é visível no mundo espiritual, que ele é transitório, e muitos até encarnam primitivamente aqui na Terra, né? Você sabe que há espíritos primitivos que encarnam aqui na Terra e retornam a essas faixas vibratórias intermediárias. E esses espíritos, eles facilmente, muitas vezes, são escravizados por outras inteligências das trevas para realizar a tarefa rudimentar, a tarefa essa do serviço mais, que até, inclusive, vamos aprofundar mais, quando se fala dessas, desses rituais religiosos, né, que se voltam até à prática do mal, de vingança e tal, os quiumbas, chamados quiumbas, almas, espíritos vinculados a essas faixas vibratórias inferiores, e alguns até com a denominação de Exus, não necessariamente os Exus que trabalham em nome da luz, mas com a sua simplicidade. E esses Exus, quiumbas, eles realizam sua tarefa e circundam psiquicamente essas regiões trevosas. Não tem o quiumba, o Exu, que vem do alto, né? Ele pode ter um propósito em determinado momento, quando ele desperta uma consciência, transitoriamente ele começa a trabalhar para o bem. Não é um espírito de luz, não é um espírito que veio de cima. Ele pode até estar tendo uma tarefa transitória em nome da luz, mas tem os vínculos, em geral, a essas regiões. E aí se percebe, mas tudo isso, então, não dá para nós a conotação de perceber uma cidade, né? Uma cidade como as nossas cidades, em grande parte da crosta terrestre, com determinada organização, mas o avanço tecnológico, o avanço da civilização não chegou a essas regiões. Então, olha a descrição dele ali, palácios, e aí autoridades levadas por liteiras e escravos. Ou seja, o que acontecia? Não precisa nem ir muito longe, 150 anos atrás, em várias partes, até o próprio no Brasil, na época da escravidão, não tinham os automóveis e eram levados por escravos em liteiras. Então, os palácios existiam, as praças públicas existiam, a organização tinha, até o próprio Gregório marca para ele a avaliação que eles vão fazer no dia seguinte, e aí eu tenho muito o que fazer nos ministérios, ou seja, tem organização administrativa nessas cidades. Existe nessas cidades o processo de liderança e de coerção, ou seja, são cobrados aqueles que têm realizado determinadas tarefas mediante os ditames estabelecidos pela classe dominante do local. Então, o processo não é tão distante da nossa vida como ela é aqui. E o que mais causa ao espírito, muitas vezes o da morte, em relação à morte, é o temor de retornar para essas faixas vibratórias. A nossa sombra de passado, que nos vincula a essas faixas vibratórias inferiores, muitas vezes o temor que nós temos do que a gente já vivenciou lá, quem sabe estivemos lá ou na parte da liderança, ou muitas vezes até praticando atos grotescos, como é descritos na própria obra, nos vincula a outros espíritos, nos vincula a espíritos que talvez tenham até uma vontade, quando despertar, a saber
onde nós estamos e quem nós somos, eles podem querer se vingar da gente. E aí são as obsessões, a causa das obsessões. Muitos aí procuram, e aí são atendidos num centro espírita, isso que às vezes é até triste, né, de ver uma corrente mediúnica, e esses médicos estão participando e recebem até o que alcançam a virtude do atendimento, com muito amor, fraternidade, mas não percebe qual é o fenômeno que está ocorrendo. O que é que está sendo resgatado? É um espírito, o espírito que é atendido, né, em sofrimento, numa corrente mediúnica, ele tem os vínculos de passado com aquele que pediu o atendimento e muitas vezes aos próprios médios da própria corrente, ou muitas vezes até situações indiretas vinculadas àquele conjunto, aquele grupo de espíritos que estão ali encarnados hoje, realizando uma tarefa que às vezes não aprofundam por estudo, não existe discussão de caso e tal, de perceber que não existe um processo obsessivo gratuito, né? Existe vinculação espiritual. A nossa vinculação espiritual, objetivamente, não precisa saber qual é e com quem foi, mas saber que se o fato existe, apareceu à nossa frente um obstáculo envolvendo determinado afeto nosso, um encarnado, um necessitado de auxílio por doença ou por necessidade até de ajuda material. A gente estava falando no início essa questão do frio, lá, ajudar é gratuito, ajudar. As pessoas têm a necessidade de dizer, não consigo resolver de todos, resolve o que tiver do teu alcance. Tá lá, alguém vai buscar lá uma contribuição para. Olha, são -6, -10 com passar frio hoje, ou menos fome. Auxílio, esse auxílio vai se dar de diversas formas. E o que a gente se propõe a fazer, nós estamos inconscientemente, sem saber objetivamente por quê, compensando e reparando uma situação dessas. Aí vai dizer assim, o Gregório, isso aconteceu há 700, 800 anos atrás. No mundo espiritual, durante 700 anos, essa prática. Quem é que estava vinculado a essas práticas? A gente viu lá a questão da Margarida, filha do Guber, que está hoje encarnada, quer dizer, nessa parte do livro ele estava encarnada, e está em processo obsessivo. Quantas Margaridas estão aí soltas e hoje fizeram parte desse processo todo? Quantos de nós, né, hoje estamos aqui, nós nesses 700 anos dessas cidades, são milhares dessas cidades espirituais lá embaixo, e aí nós estávamos aonde? Estava ali, eu era uma vítima do sistema, vítima da sociedade, acabei, não acabou, teve ação e omissão, muita ação talvez, menos omissão, mais ação, e que se vinculou a esses grupos espirituais. E por isso que muitas vezes nós temos determinadas fobias, determinados transtornos mentais, determinadas situações que nos levam a procurar ajuda, a se reequilibrar, e isso é um processo tão lento e gradual que vai passar mais essa encarnação, mas que, quem sabe, ao desencarnar, mais estejamos despertos em uma situação de compreender, pelo menos, não saber objetivamente, que não é esse o objetivo, de saber assim, o que foi, onde foi, que época foi, isso nem é interessante saber. Felizmente, o esquecimento do processo reencarnatório nos permite isso, de se esquecer do que foi do passado, mas de perceber de que onde há ponto a ser tratado, a ser pensado, olha no problema que enfrento hoje, olha a dificuldade nesse campo, naquilo, tem causa, e a causa ela está na lei, a lei de causa e efeito, ação e reação. Nós estamos naquele ponto que a gente se dá conta, tendo efeito hoje. E só há uma forma assim, de passar pelo efeito e aquilo se aliviar, é reparando. E como é que se repara? Não saber o objetivo, eu não sei, não me lembro, não foi, não é importante saber, mas repara do lado, o que está à nossa frente, é quem está hoje, é a nossa família hoje, é a nossa relação social hoje, esse mundo que a gente está enxergando aí, essa é a oportunidade da reparação.
adianta ficar cavocando. Ah, eu quero saber como é que eu posso fazer para me libertar disso, daquilo. A libertação está aí o livro. É libertar e estão vendo ali situações. E aí tem situações absurdas. Estão vendo ali espíritos com a forma de animais, que é zoantropia, isso aí a gente vai estudar mais adiante. Zoantropia, a forma animalesca que o espírito, tão voltado para o mal, durante tanto tempo, ao longo de séculos, ele passa a ter uma forma perispiritual de um animal. E aí chega um momento que não consegue distinguir o que é animal e o que é espírito humano degradado. Ah, vai ter esse processo de libertação. E esse dia nós vamos deixar séculos. E esses que ficaram para trás, que nós convivemos com eles e eles ficaram para trás, ainda estão centenas de anos para trás. E quem sabe a gente teve um pouquinho de despertar de consciência e a gente conseguiu se libertar de parte disso. Quando a gente estiver mais equilibrado ainda, nós seremos um daqueles que nós vamos nos reunir aos 5% para dar aquela descida e dar a mão para dar a oportunidade de libertação. Ou o Gúbio está indo ali só porque a gente sabe, por causa da filha dele, o próprio André vai em estágio. Vínculos, tem vínculos, ele fica subentendido no texto de que o Eloy e o André Luiz também tinham vínculos com essa faixa vibratória trevosa, como todos nós temos. Mas que o Gúbio, dá para entender ali que ele percebe o que teve no passado vinculado a essas regiões, e o André e o Eloy não têm nem a condição de perceber e nem estão preparados para ter a ciência, o conhecimento do que ocorreu no seu passado vinculado a essas regiões. O que sobra? A gente vai dizer assim, eles? É só o Google porque está lá no livro, o André Luiz porque está lá. Nós também. Infelizmente não sabemos e nem vamos saber tão cedo e não há necessidade disso. Mas enquanto que não chegar a esse ponto, é ir enfrentando o que está no nosso lado, olha para o lado. Ah, eu quero saber onde é que está. As pessoas querem encontrar onde é que está Deus, onde é que está Jesus. Jesus está naquele que necessita e que vem te ajudar, está ali. Ali que está de Jesus, ali que está o Evangelho. Aquele que pede ajuda, ou às vezes não podemos fazer muito, mas em algum momento, é um minutinho que seja, de pensar naquele que sofre, naquele que tem algum problema e mandar uma luz para essa pessoa. Isso é o gesto da oração. Ele diz assim: olha, chega em determinado momento, a única proteção nossa do alto é o momento da oração, naquelas faixas ali. Olha, não há o que fazer, nós investimos dessas energias, nos materializamos, agora só há um vínculo nosso com o alto, que nos dá a proteção, é a oração, elevar o pensamento. E aí, volta e meia, o André Luiz com aquelas dúvidas dele, e o próprio Gubi, antes que ele falasse, já percebendo as suas dúvidas, não, silencia, agora não é esse momento, é o momento da oração. É o mesmo momento, às vezes, que ele está uma corrente mediúnica, vai começar a pensar nisso, pensar naquilo, ou puxar uma conversinha desairose, que ela é uma situação adversa, e a falta da oração do vínculo. E aí aquele vínculo ali é o que vai dar a assistência aos espíritos que vão ser atendidos e a própria pessoa que está ali recebendo o atendimento numa corrente mediúnica. Isso vale também a mesma coisa. A corrente mediúnica nada mais é do que uma viagem dessas a essas regiões. Seja para grupo de saúde, grupo de limpeza e desobsessão, seja até para o que for, até trabalho à distância que vai ser feito, mentalização com os nomes da própria caixinha. Nós estamos dando, o nosso filtro está sendo usado já com sua imperfeição. Se dissiparem as energias, não vai faltar espírito que está lá do lado da rua, senão ali dentro, de nos tirar a atenção para que o mínimo de energias, de fluidos, né, e ectoplasma seja doado ao propósito da assistência. Imagina ali se o André Luiz continuasse com essas perguntas para ele, para o Rubio, ou pensando em outras coisas, ou pensando no seu passado ali, ou olhando e entrando no que fica claro. Outra coisa que diz o Google ali: não entra na faixa vibratória.
O que se aprende muito também em trabalho mediúnico? Não entrar na faixa vibratória, ou seja, alguém vai contar o problema e vai entrar dentro do problema. Não, vai perceber o problema e vai doar as energias para que as entidades, os espíritos, intuam o melhor procedimento possível. E não entrar na faixa vibratória e está entrando no processo de sofrimento, de desajuste, desequilíbrio. Aí, como médium, em vez de ser um doador de energias, e vai se desequilibrar e desajustar a própria corrente. E ali diz o que o Google para ele? Não vamos manter o pensamento elevado e não entrar nessa faixa vibratória. Fica bem claro isso, são várias passagens que a gente, se for juntar com as coisas que já se estudou e que se vivenciam na doutrina, é um grande aprendizado de todas essas obras, né? Essa coleção do André Luiz, que nos dá, e se a gente for aprofundar mais e mais ainda, cada parágrafo desse vai levar a uma conexão com outras coisas necessárias, como essa que eu falei dos elementais, os espíritos que estão lá, aqueles que servem ali. O que são esses espíritos? Estão ali realizando o seu estágio também de crescimento espiritual. Já passamos por isso. Essa faixa, nós não despertamos como seres humanos individualizados, já dotados de uma capacidade mais racional. Nós já fomos primitivos também, nós já passamos por essa fase intermediária da natureza. Né? Então, olha, a outra coisa que a gente estudou, estava me lembrando que eu estava lendo esse capítulo, a gente estudou lá no Obreiros da Vida Eterna. Lembra aquela passagem que aí vai lá embaixo, e eles estão lá, e tem aquela que até o André Luiz vivencia, vê aquela sua o posto avançado, que ele é móvel, que passa nas regiões intermediárias lá embaixo, e aí uma dificuldade tal que eles estavam lá, que eles assim, não, nós temos que aguardar o fogo purificador. E aí o fogo purificador que viria para dissipar todas essas energias. E fica subentendido ali que, em determinado momento, o fogo purificador deveria vir para dissipar as energias, e isso é necessário. O que se faz também com uma oração, numa corrente mediúnica? Chegam, aí se usa aí a técnica de acumular as energias para alcançar um determinado resultado, que é através da apometria. Acumulando, aí são os quantos de energia de acumular para dissipar as energias deletérias. Nada mais é do que o fogo purificador que a gente já estudou lá na obra dos Obreiros da Vida Eterna. Muito, olha, pouco vale se a gente lê essas coisas, ou procura estudar e não reflete. Tem que refletir sobre o que já estudou, e aí vai indo a nossa mente, os amigos espirituais ajudam, e nós vamos cavocando coisas. E aí, quando se concatenam essas coisas, elas ficam amadurecidas no nosso consciente, e a gente percebe, pô, aí despertou a chave. Aí é aquele clique que dá de conectar um estudo com o outro para chegar a uma outra conclusão que tem sintonia com coisas que, ou que a gente vai estudar, ou que certamente se conectam com coisas que a gente já leu, já estudou, e agora estou percebendo o porquê disso, o porquê daquilo. E se a gente não faz isso pensando até na nossa tarefa, que aqui, parte dos que assistem isso aqui, participam conosco, trabalham numa corrente mediúnica ou conhecem o trabalho na corrente mediúnica, saber como é que se dá e por que se dá esses fenômenos. E essas entidades também que vêm, de onde vem do alto, os Exus, olha lá, a Tia Ziza. É um espírito luminário? Não. É um espírito do trabalho da luz? Sim. Porque tem a sua experiência de passado, se cristalizou em determinada vivência dela, na época da escravatura, mas com os propósitos sem ter o rancor, sem ter a vingança, sem ter, e através dos ensinamentos, né, da Umbanda, que na realidade a Umbanda, puramente a Umbanda, ela nada mais é do que um comparativo com o sincretismo religioso católico, né, que vai pegar tanto os Exus como os orixás, todos,
tem uma sintonia em que, na época da escravidão, os escravos eram proibidos de entrar nessa igreja e tal. E aí, no mundo espiritual, não só no mundo dos encarnados, esses espíritos de ex-escravos, trazendo a sua sabedoria do mundo espiritual, passaram a se comunicar com espíritos médiuns escravos no mundo dos encarnados. Aí que surgiu a Umbanda. Só que aí, como se diz ali, ó, há esses espíritos da natureza que trabalham para o bem e há aqueles que são cooptados para o mal. Tem ali, são os escravizados, aqueles que praticam o mal, mas são primitivos, são espíritos ingênuos que foram deixados se levar para o mal. Da mesma forma, esses espíritos da Umbanda, que aí surge o quê? Espíritos que passam a se infiltrar na Umbanda, e aí surgiu a Quiumbanda, que é a que realiza aqueles rituais e tudo. E há casas de Umbanda que, em determinado momento, fazem a virada para Quiumbanda. E aí acho maravilhosa. Eu sei porque os médios adoram a Quiumbanda, porque aí é onde vai estar aquela passagem, aquela coisa mais ostensiva, que aí vai ter a prática do ritual, muitas vezes até com consumo de álcool e de outras coisas mais, e que aí extravasa o seu inconsciente, a sua sombra de passado, e o médium se sente muito bem. Mas da Umbanda pura mesmo, não, dentro do seu ritual não tem nada de material, mesmo nos pretos velhos, quando tem aquela questão do charutinho, ou alguns até com cachaçinha, com outras coisas, o lado material não é necessário e nem deve ser admitido, deve se libertar disso. Por quê? Porque tudo é no campo mental, respeitando, mas esses espíritos, eles estão ainda presos a um ritual. E o mundo espiritual superior não tem ritual. O mundo espiritual superior, nem da própria doutrina espírita, algumas amarras que se tem para fazer isso, fazer aquilo, tal. O mundo espiritual superior não tem o fator religioso à luz da nossa compreensão humana. É o estado de consciência superior de ser bom, de ser fraterno, de praticar o bem. Essa é a religião do mundo espiritual superior. O caminho religioso, religar, tá? A religião veio do religar-se. A gente se religa de acordo com os ditames humanos. Aí cada um tem a sua doutrina. Acho a doutrina espírita a mais fácil de se chegar à consciência desses conceitos e vivenciar esses conceitos dentro e gradualmente de acordo com a nossa evolução. Ela facilita, porque tudo onde tem ritual nos aprisiona, nos leva, olha só, se fizer tal coisa, se não for isso, então o católico tem que ajoelhar para orar, porque senão, coisa, aí tem que sentir dor no joelho e tem que ser de preferência sentindo alguma coisa, um sacrifício, né? Porque eu tenho que sacrificar alguma coisa para ser aceito por Deus, ou né, por o mundo espiritual superior. Não é isso, né? O sacrifício nosso deve ser de se abster de lutar interiormente para se modificar. É muito difícil, muitas vezes, se libertar de preconceitos, de cacuetes que nós carregamos, e isso é uma dádiva, essa é a grande luta nossa. Não é aquela do sacrifício físico, ou, questões da mesma lá, Jesus, o jejuar de conceitos, de pensamentos, disso, daquilo. É lógico, a questão dos excessos alimentares, não é questão do jejuar, não. Se adaptar a menos excessos, mais equilíbrio. Né? Mas não significa, eu não vou comer tal coisa, porque aí eu vou estar fazendo tal. Não é esse o sentido. Quando a gente encontra esse caminho de aperfeiçoamento, as coisas ficam mais fáceis. Acho assim muito interessante. Cada capítulo de cada coisa dessa dá mais, infelizmente, não só ao ler, e a gente se reencontra aqui, e dá a capacidade até de falar essas coisas sem pensar antes, até elas vão se concatenando
E assim, pô, mas isso estava ali e vai crescendo, vai dando substância, vai tornando cada texto, cada assunto que se aborda mais sólido. E isso nós carregamos, isso nós levamos para o mais adiante, né? E necessariamente vai ter uma grande contribuição individual e coletiva para todos nós, melhor compreendermos a vida como ela é, o universo como ele é, sem se apegar a conceitos de melhor compreender o fenômeno todo. E o que nós temos que ver com todo esse contexto, isso aí é cada um pensar, analisar e ver, pô, mas era isso, tem nexo, não tem nexo, não, tem coisas que não entrou bem na minha cabeça, pede ajuda para o mundo espiritual, pede ajuda, né? E aí, nesse momento de desdobramento, dormindo, não importa o dia que for, é um determinado momento, pô, me dei conta de tal coisa. Não foi, se deu conta. Fruto daquela conversa psíquica, espiritual, com os amigos espirituais, afloram novas ideias, porque o objetivo do mundo espiritual não é nos dizer o que fazer para seguir tal caminho, é nos levar a uma reflexão de fazer boas escolhas. É assim, é isso, né? Então, pessoal, nos resta, quando a gente termina todas essas reflexões, é só agradecimento, agradecer profundamente, multiplicar nossa gratidão ao alto, aos mensageiros do alto, a esses espíritos luminares que vieram até nós através dos processos encarnatórios e que do mundo espiritual também, com seus grupos, as suas falanges, sempre nos auxiliam. Sempre eles querem o que Jesus sempre pregou e que é o grande objetivo dele, à luz da missão que ele tem, que já se iniciou há milhares e muitos milhares de anos, de trazer a mensagem do Pai, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, ou seja, Jesus nos trouxe o caminho simples e objetivo de que cada um procure fazer as coisas com prazer de servir, com prazer, com sentimento de fraternidade, com prazer do auxílio, com prazer com que o outro possa despertar sua consciência e seguir um caminho melhor, sob o ponto de vista espiritual, de espiritualidade, não de coisas efêmeras do nosso dia a dia. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal.